Olá, alunos! Ao longo desta aula, nós vamos continuar falando, né, sobre campos elétricos. Agora falar um pouco sobre energia eletrostática, né, e capacitores, que são elementos dos circuitos importantíssimos, né. Muito bem, para a gente começar essa aula, eu quero recordar que entre os anos de 1745 e 1746, dois cientistas fizeram quase que ao mesmo tempo, como se vê, né, uma descoberta interessantíssima e revolucionária. Para mim foi um dos grandes desenvolvimentos, né, da eletricidade, né? Ou seja, esses cientistas, um deles era alemão, o outro era holandês, que vivia numa cidade conhecida como Leiden. E, por conta disso, esse dispositivo conhecido nos idos como a garrafa de Leiden, né, recebeu esse nome por conta, então, da cidade, né? Mas essa descoberta foi muito importante porque aprendemos, na realidade, a armazenar cargas elétricas, guardar cargas elétricas, né? Veja, isso é importantíssimo. É claro que eles não tinham a noção, né, de que seria a carga elétrica, elétrons, nada disso. Isso veio depois, né? Mas eles descobriram uma coisa curiosa, né? E também acho que eles descobriram o choque. É claro que numa tempestade as pessoas podem morrer por conta de um choque também, né? Mas pelo menos produzido em laboratório. Porque eles descobriram que aquele instrumento era um pouco perigoso, né? Encostava em algumas partes dele, o indivíduo dava pulos, né? Choque elétrico, né? Enfim, eles descobriram então o choque elétrico e descobriram a garrafa de Leiden. Aliás, aqui entre nós, eu gostei muito da garrafa do Cláudio, né? Porque ele não quer deixar margem a nenhuma dúvida de que era uma garrafa mesmo. Que ele... então o Cláudio trouxe uma garrafa mesmo, tá certo? Muito bem, então agora a palavra está com ele, né? Bom, então essa garrafa de Leiden a gente vai mostrar os detalhes de como a gente monta, né? Que é bem fácil de montar. E a maneira de você carregar essa garrafa. Então, na verdade, a gente não precisa de geradores de Van de Graaff ou Windsurst, são mais caros, né? Basta ter uma forma de pizza, né? Um cabo isolante e um forro de PVC, qualquer coisa. Não tem nenhuma carga armazenada nele no momento, né? No momento, então eu vou carregar, né? Então o que eu vou fazer é esfregar bem aqui o forro de PVC. Então eu estou eletrizando por atrito, né? E como nós já vimos, a gente pode carregar por indução e aterramento. Ok. Você tem carga agora aqui e vai passar a carga para lá. Para lá. A cada vez que você faz isso, algumas cargas elétricas passam para lá. Exatamente, não é isso? exatamente. A gente pode até ouvir o barulhinho, né? Mas o número de elétrons que se transfere de cada vez, né, é acima de bilhões, na verdade. Né? Bom, sim, é uma coisa curiosa isso, porque a gente nunca se dá conta, né? Exatamente. Você vai transportando, né, transferindo o elétron, né, daqui para a garrafa, né, e ela está armazenando as cargas. Armazenando, exatamente. Cada vez você passa mais elétrons para lá. Isso. E o ideal é que você tenha aqui uma lâmina aqui de papel de alumínio, papel de cozinha mesmo, de alimentos. Você coloca aqui e segure, né? Então, quando você aterra, você aumenta a quantidade de cargas. Para você não descarregá-la, senão você... na verdade é para você aumentar a quantidade de cargas induzidas. Então você aumenta, né, a faísca e aumenta então a quantidade de cargas, do que simplesmente você deixar assim, né? Assim, você veja que a faísca é bem menorzinha, né? Quando você segura, por causa do aterramento, você aumenta a indução, aumenta a quantidade de cargas que você pode armazenar. A cada viagem, bilhões. Bilhões, exatamente. Bom, então agora, para mostrar como é que a gente pode mostrar uma descarga, né? Como é que você pode produzir uma corrente elétrica
através de um circuito, usando essas cargas, né? Então, vamos passar de carga estática para carga dinâmica, uma corrente elétrica. Então, para isso, o ideal é que a gente chame aí duas pessoas da produção, 2 colegas, e a gente vai fazer, então, um circuito em série, eu também vou participar. Então, vamos dar as mãos. O Gil também? Ok, também. Então, vamos lá. Isso. Então, aqui, o Gil pode chegar mais perto. Ok. Então, é o seguinte, nós estamos fazendo, então, uma corrente, né? Tá? Então, vou contar. Você pode levantar o braço aí, Gil? Né? Então, vou contar até 3, né? 1... Não, não é nada pequeno esse choque, não, Cláudio. Nossa, não foi, não? Impressionante. obrigado, Olha, então, pela é participação. quase que é um choque significativo esse, hein? Sim, sim. Mas é um isso, choque, pra, né, de curto pra tempo. demonstrar, né, que Exatamente. realmente você armazenou uma quantidade enorme de cargas, né? Sim. Então, quando você fechou o circuito, digamos assim, Sim. né, nós Houve tivemos uma a corrente passagem elétrica. de uma corrente elétrica. Exatamente, é um E circuito em forte, série. na verdade. Eu não estava esperando tão forte, não. E ainda, se você segurar, ainda continua um pouco carregada por causa da água, né? Que ela polariza, né? Então, agora eu vou mostrar como é que funciona, é feito, né? né? Então, isso aqui é um puxador de gaveta, de armário, né? Então, ela é de metal. Então, isso aqui você pode comprar em casas de material de construção, né? Ah, é fácil fazer, então? Fácil, muito fácil. Aqui, na tampa, a gente colocou aqui um parafuso, a gente transpassou esse parafuso, e aqui na rosca do parafuso é que você conecta aqui o puxador. E tem que ser condutor também. Tem que ser condutor. Aqui pode ser qualquer coisa, Claro. né? Um arame, um cobre, uma corrente, qualquer coisa. A carga, então, vai passar pelo condutor. Exatamente. A garrafa de Leyden original, ele usava uma correntinha aqui. Né? Aham. E não era de plástico. Eu já vi fotos né? famosas. E era de vidro, né? Ao invés de... Hoje em dia não precisa ser vidro, porque você tem materiais muito mais isolantes, né? Os bons dielétricos, e bem baratos, quer dizer, é lixo isso aqui, né? Então, o dielétrico, a parte isolante, na verdade, é a casca aqui, é a garrafa. É o plástico da garrafa. Sim. A água, ele está servindo aqui como um condutor. Né? Inclusive, se você colocar sal, por exemplo, na água, melhora ainda mais a condutividade. Né? Então, o dielétrico, na verdade, agora, o isolante é a garrafa, é o plástico. Né? E a água, e isso daqui, que é o fio condutor, isso aqui, tudo está no mesmo potencial. Então, a garrafa é o isolante, isso daqui vai estar no potencial terra, né? Isso aqui é potencial 0, e lá dentro eu vou armazenando cargas, né? Tanto a água como todos esses metais aqui. Tá? Então, o funcionamento da garrafa é muito simples, né? E fácil de montar. É simples, sim. E dependendo da quantidade de pessoas, você pode dar choque, né? Até 100, 200 pessoas num circuito em série. Okay. Lógico que aí você tem que carregar um pouco mais. Ok. Então, como vimos, né? O cientista, o alemão, né, e o holandês descobriram a garrafa e o choque. A garrafa de Leyden evoluiu. Com o tempo, se transformou num elemento importante, né, do circuito, ou dos circuitos, né, conhecido como capacitor. Né. O fato é que hoje temos uma profusão de capacitores. Né. O Cláudio daqui a pouco vai mostrar isto. Né. O fato é que o capacitor é importante porque ele desempenha o mesmo papel que a garrafa de Leyden. Ou seja, você pode armazenar cargas elétricas, né? Essa é a grande vantagem do capacitor, né? Nas suas armaduras, no tempo que a gente falava em armaduras, Cláudio, porque no meu tempo de estudante, né, a gente chamava isso de armadura, o Cláudio já vai ilustrar aqui o conceito, né? Mas o fato é que os capacitores têm essa função num circuito, né? Qual seja armazenar cargas elétricas. Né? De vez em quando, ele pode descarregar. Né? Quando você tira, por exemplo, uma foto, né?
com aquelas lâmpadas ali, uma descarga que dura um tempo curto, né? Flash, Mas, flash, enfim, você pode fazer uso das cargas, né? Quando for conveniente, né? Você descarrega o capacitor, né? Agora, o que é mais importante, eu sempre digo isso, né? É a questão de armazenar energia, né? Porque olhando assim como um todo, né? Você percebe que o capacitor tem essa capacidade de armazenar cargas e armazenar energia. As cargas, com elas, geram-se campos, né? E onde existe campo, você tem energia elétrica, nesse caso aqui, só energia elétrica, né? Que está armazenada na forma de campos. Então, vamos lá. O Cláudio achou uma peça aqui que é fantástica. Isso não existe mais hoje, né? Mas olha só que beleza, né? Coisa antiga. Esse é um capacitor de placas. Então, a capacitância ocorre nas placas paralelas, né? Aqui eu tenho uma série delas aqui. E o interessante é que você pode variar a área de uma de frente para outra. Então você muda a capacitância, né? Quanto maior a superfície, né? Só um instantinho. A capacitância ou capacidade, às vezes a gente usa também, né? Ela é uma medida de quanto de energia você consegue armazenar. Né? Para um valor fixo da carga elétrica, quanto maior for a capacidade, maior a energia armazenada. Sim, É isso, né? É isso, exatamente. Bom, aqui eu tenho então um capacitor variável, né? Aqui dá para ver bem como é que funciona isso, né? São placas paralelas, planas, né? E na qual você vai variando a área. Então a gente pode até medir. Usada antigamente nos rádios, né? Ah, sim. Para você sintonizar a estação que você quer. Né? Você utilizava isso nos rádios antigos. Exatamente, né? Você mudava, né, no circuito RLC, né, mudava-se a ressonância, né? Então você podia sintonizar diversas frequências, a estação mudando-se, né, a capacitância. Bom, então a gente pode ligar aqui o multímetro na escala de nanofarad, né, que é nano é 10 a menos 9 de farad, e aqui a gente vai ligar nos terminais aqui do capacitor e a gente pode observar aqui, né? Olha, 0,28 nanofarad. Então, conforme eu vou aumentando a superfície, 30, 40, vai aumentando, né? Aumentando. Porque você está aumentando a área, né? A superfície. Isso. Né? E aqui, então, praticamente... Nossa, né? É um fator significativo, né? Então, eu vou aumentando a capacitância, aumentando a superfície, né? De uma de frente para a outra. E aqui vários tipos de capacitores que a gente encontra hoje em dia, né? Então temos aqui um capacitor eletrolítico, né? Tem um capacitor de poliéster, capacitor cerâmico, capacitor a óleo, capacitor de tântalo. E aqui um capacitor SMD, né? Que é o Surface Mount Device, quer dizer, é um capacitor que você pode montar na superfície das placas de circuito impresso, né? Elas são bem, bem pequenininhas. Então, a tecnologia, mas basicamente, o funcionamento desses capacitores é esse, né? Você tem aqui placas condutoras e no meio delas você coloca um dielétrico, né? Um isolante. Isso é um papel importante, né? Do dielétrico, né? Exatamente. Então, aqui eu tenho um parecido com o rocambole, né? Quer dizer, você vai enrolando a placa de alumínio. Para evitar que ele se descarregue, não é isso, Cláudio? O dielétrico, né? Sim. Para Você evitar que precisa ter realmente um isolante Senão, no meio das placas. A questão de diminuir a rigidez dielétrica na realidade. Exatamente. Então, quanto maior a superfície, né, e menor for a espessura do dielétrico, maior será a capacitância, né? E aqui, por fim, a gente tem hoje em dia os supercapacitores, né? Que logo nós vamos fazer uma demonstração com ele. Então, Aí 200 farad, né? 200 farad. Era comum se dizer que capacitor de 1 farad seria praticamente impossível de se obter, porque
o tamanho desse capacitor seria do tamanho da sala, né? Antigamente sempre se falava isso, né? Que farad era uma capacitância muito, muito grande. E hoje, com a nanotecnologia, você obtém até 200 farad. Nossa! Né? Tem uma capacitância muito grande. Esse sim já é usado para armazenar energia, né? Em substituição às baterias. No caso anterior, estávamos falando de picofarads, na verdade, sim. né? Olha só que diferença, né? Exatamente. 200 farads. Exatamente, uma capacitância muito, muito maior. A principal característica de um capacitor é essa de armazenar energia, né? Então, o Cláudio já vai demonstrar isto, né? Essa é a função de um capacitor num circuito elétrico, né? Agora, eu quero chamar a atenção para uma propriedade, né, do capacitor, né, que é conhecida como capacitância ou capacidade, né? O capacitor também é conhecido como condensador, às vezes, né, também se usa, né? Então, para a mesma diferença de potencial, eu quero me corrigir em relação ao que eu disse antes, inclusive, mas para a mesma diferença de potencial, a energia armazenada é proporcional à capacidade do capacitor. Porque essa questão é importante, né? Para a mesma diferença de potencial, a energia é proporcional à capacidade. A capacidade de um capacitor, como o nome bem indica, né? Ou a capacitância, como o nome bem indica, é uma característica exclusiva do capacitor, né? Ela depende da forma geométrica do capacitor, né? Ela depende, por exemplo, se você tem ou não um dielétrico inserido no capacitor. Então, cálculo da capacidade ou da capacitância já é uma coisa um pouco mais complicada. Mas ela envolve a geometria do capacitor, né, do dielétrico que você coloca no capacitor, né, e assim por diante. De forma que o Cláudio agora vai demonstrar é que um capacitor armazena energia. E essa energia pode ser utilizada para movimentar alguma coisa. É isso que você vai demonstrar nisso? Sim. Ok, então vamos lá. Então, para isso a gente vai usar aqui o supercapacitor, né? Que é diferente da nossa garrafa de Leyden. A gente acumulou energia, mas a quantidade de energia que havia lá não é muito grande, é muito pequeno. Um choque aí de milésimo de segundo, né, já descarregou o nosso capacitor. Agora aqui não, aqui é um capacitor com uma capacitância, uma capacidade de armazenar energia muito maior. Né? 200 farads, você falou, né? Sim, 200 coulombs por volt, né? Quer dizer, uma capacidade então, um supercapacitor mesmo. Exatamente. Então, ele é constituído, não é parecido, nada parecido com aqueles que a gente viu na aula passada, né? Ele é um capacitor que usa uma tecnologia, nanotecnologia. Então, ele usa nanotubos de grafeno. Nossa! Né? Então, a capacidade de área, de superfície, né? Ele é muito, muito grande por causa disso. São nanotubos, né? São estruturas de grafeno, né? Estruturas de carbono. Então, dessa forma, você consegue capacitâncias muito, muito altas. Então, antes, deixa eu mostrar como é que eu vou carregar esse capacitor, né? Vamos mostrar que ele está descarregado. A gente pode ligar aqui, você vê que, né, praticamente não se move, né? Então, ele está descarregado. E para carregar, eu vou usar esse geradorzinho aqui, né? A manivela. Então, ele pode ligar um LED e eu coloquei aqui uns terminais, né? Para a gente poder ligar. No momento ele não tem carga elétrica, ele está descarregado. Está descarregado. É ótimo, é isso. E agora eu vou mostrar o gerador. Né? Esse gerador, então, agora eu estou ligando um ventiladorzinho, né? O radinho, né? E o radinho aqui está sem pilha, certo? Então, o gerador agora...
Então estou ligando É um aqui. mini gerador aí, né? É um mini gerador, né? Esses que a gente Mecânico, na verdade. compra em lojas de acampamento, Ok, produtos para acampamento. Transforma energia mecânica em elétrica. É, em luz, né? Energia mecânica e aqui em som, né? E o radinho também funciona. Funciona também. Bom, agora vou então ligar o gerador aqui no supercapacitor para armazenar essa energia mecânica, Aham. elétrica e elétrica, então, energia potencial elétrica, né, no capacitor. Então agora eu vou aos poucos. Na verdade, aquelas mesmas cargas que fluíam por aqui, elas são agora estão sendo- armazenadas. Essa que é a diferença, Essa né? que é a diferença, exatamente. Porque a função, na realidade, né, do capacitor é justamente acumular cargas, né? Sim, Essa é a função dele. Você está fazendo acionando cargas elétricas, né, a ele. Através da energia elétrica. E ele gerada armazena, então, as cargas e, consequentemente, também armazena a energia elétrica, né? Isso. Lógico que eu não vou carregar ele completamente, né? Porque eu teria que ficar mais tempo aqui, né? Mas isso aqui já deve ser o suficiente para ligar esse ventiladorzinho. Então ele fica Olha durante aí. horas, assim. Ok. Né? Porque a tensão aqui não é alta. Se eu quisesse aumentar a tensão, a voltagem ali, eu tinha que ficar mais tempo armazenando cargas. Mas essa quantidade já é suficiente para ficar horas aí. Então, as cargas elétricas agora estão se movimentando, né? Porque estão acumuladas aqui e agora elas são colocadas em movimento. Exatamente, até descarregar novamente. Isso, aí tem uma corrente elétrica. Quanto tempo você disse? Assim, com essa carga que eu dei, ele deve ficar horas aí. Né? É mesmo? Tudo Mas isso? ele vai ficar rodando Nossa, devagarinho, então, né? Porque a tensão é mesmo baixa. escoando cargas elétricas, você É. ainda continua tendo cargas elétricas sim, lá. é. Então, como Fantástico, é um super porque, capacitor. porque a capacidade é muito grande. Muito grande, né? muito grande. A capacitância, a capacidade é muito grande. Exatamente. Agora, se pode prever, né, que depois de algum tempo, ele simplesmente vai Sim. Vai reduzindo, descarregar. vai descarregar até ele parar. Até ele Aí parar. acabaram as cargas. Isso, exatamente. Ok. Muito bom. Achei interessante. Capacitores são elementos importantíssimos em circuitos de corrente alternada. Um dos mais interessantes, né, é o circuito RLC, né, por exemplo. Né? O fato é que nós dispomos esses elementos, né, ao longo de um circuito, formando um caminho fechado. Né? Muitas vezes nós queremos determinar o que chamamos de capacitor equivalente. Né? Então, quando colocamos em série, porque temos duas formas de arranjar capacitores, né? O nosso interesse é o de determinar aquele capacitor que tem uma capacidade equivalente àquele conjunto. Né? Então, nós vamos começar aqui, né, Cláudio, pelos capacitores em série, é isso que você planejou, né? Então, vamos ver. Depois vamos escrever uma expressão, né? Aliás, vamos falar, né, de uma expressão para capacidade equivalente. Bom, aqui então eu tenho dois capacitores iguais, né? E aqui o multímetro digital, que a gente pode medir capacitância. Então, hoje em dia, os multímetros têm uma série de funções, né? Então, ele pode medir tensão, corrente, resistência, capacitância, indutância, né? Temperatura. Então, ele tem multifunções. Bom, aqui eu tenho uma escala de nanofarad, né? E eu vou medir a capacitância desse capacitor aqui. Ok, Então, aqui, desse é de um só. É. Né? Então, vamos mudar de escala, né? Porque a capacitância dele é um pouco maior. É microfarad, então. Eu tenho aqui 0,236 microfarad, ou 236 nanofarad. Ok. Ou seja, 0,236 microfarad. Então, esse daqui seria o primeiro capacitor. Eu vou anexar ele E agora aqui você vai colocá-lo num circuito. no aí. circuito. Então, aqui. E um segundo capacitor, né? Que é o mesmo fabricante, é tudo igual,
mas eu vou ver se a capacitância é a mesma. Então, 0,236, né? Mesma coisa. Então, capacitância é praticamente a mesma. Então, iguais. nesse caso. Então, agora vamos colocar o circuito em série. Então, colocando os dois capacitores conectados aqui, então, em série. Então, vamos ver qual é a capacitância equivalente, né? Capacidade equivalente. Então, aqui e aqui. Virou 0,118. Olha, não por acaso deu exatamente a metade, né? Metade por conta daquela fórmula, né? Na verdade, a situação é a oposta dos resistores, né? Exatamente. Aqui, 1 sobre C é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né? C é a capacidade equivalente, C1 a capacidade de um, C2 a capacidade do outro. Acabamos de verificar isso agora aqui, explicitamente. No entanto, nós podemos também ter um arranjo de capacitores onde nós colocamos os capacitores em paralelo. O Cláudio já vai explicar, né, o que é colocar em paralelo, né, capacitores, né? Mas, de qualquer maneira, a teoria prevê que a capacidade do capacitor equivalente a esses dois, por exemplo, né, se for N, é uma soma de N, né, N termos, né? Então, a capacidade equivalente, né, desse capacitor, né, é igual à soma das capacidades. Então, C é igual a C1 mais C2. Se tiver N, C é igual a C1 mais C2 mais C3 mais Cn. Né? E é isso que a gente então vai ver agora, não é isso? Isso. Então agora, circuito em paralelo, então vai ser um do lado aqui do outro, né? Um paralelo ao outro. E eu vou ter que fechar o circuito, né? Colocando aqui esses fios para deixar os dois no mesmo potencial aqui. Os terminais aqui no mesmo potencial. Então vamos ligar aqui. Vamos fazer primeiro, vamos colocar aqui, vamos fazer primeiro aqui em cima. Ok. Agora aqui embaixo. Aqui. E agora desse lado ele também. Ele está, na verdade, se assegurando, né, Cláudio, que é a mesma diferença de potencial, né? Aqui não há diferença de potencial. Exatamente. Né? Aqui quando você faz isso, né? Isso. Porque essa é a característica, né? Exatamente. Ele não tem praticamente resistência nenhuma, né? Então, ele estaria no mesmo potencial. Então, aqui deixa eu... Pronto. Então, aqui um capacitor em paralelo com o outro. Dois capacitores em paralelo. Exatamente. O potencial aqui é o mesmo daqui, potencial aqui é o mesmo daqui. Então, se eu medir por aqui, ou por aqui, ou por aqui, dá na mesma, né? Então, qualquer um desses pontos aqui está no mesmo potencial. Então, vamos medir agora a capacitância equivalente. Então, era 0,236 cada um deles, né? E a capacitância equivalente é 0,471. Né? É o dobro, né? Praticamente o dobro, né? Da capacidade ou desse ou daquele, porque na verdade tem capacidades iguais, né? Então, praticamente a gente está conferindo, né, o que a teoria prevê, né? Mas é isso, né? Isso. Ok. Eu gosto dessa experiência que o Cláudio vai fazer, porque o arranjo é simples, né? E ilustra bem o conceito. É o capacitor plano, né? Às vezes também a gente usa capacitor de placas paralelas, porque é assim que ele vai dispor, né? E olha só, o Cláudio montou um capacitor, é claro que na casa dele ficou com duas panelinhas, né, de fazer pizza a menos, né? Porque ele levou lá para o Instituto de Física para fazer essas experiências, né? Mas é só para mostrar que é um material bem simples mesmo. E olha só o que o Cláudio está sugerindo, né? Você pode montar um capacitor de placas paralelas de uma maneira simples, né, e para demonstrar isso para os seus estudantes, né? Essa é a grande contribuição. Então vamos lá, Cláudio, o capacitor de placas paralelas. Tá.
Então, duas formas de pizza. Aqui eu coloquei conexões de PVC, que a pessoa pode fazer de outra forma, né? O importante é que... e outra, a gente colocou aqui uma película isolante, é um plástico transparente, né? Só para dar uma isolação aqui, né? Dar uma isolação. Então aqui eu vou colocar essa placa aqui, né? Encaixada. Aí já tem uma armadura, uma placa do Isso, capacitor, né? Sim. Do outro lado a mesma coisa, só que desse outro lado eu coloquei um cano de PVC que pode deslizar aqui. Aham. E aqui então vamos encaixar. Então você vai alterar a distância entre eles, é sim, isso? sim. Porque é um outro elemento aí importante da geometria, né? Da geometria, exatamente. Né? Então você tem um capacitor aí que também tem uma Variável. capacidade variável, né? Em Variável. função da distância. Muito Isso. legal. Essa é boa, muito boa. É diferente daquele primeiro capacitor, né? Que você mudava a superfície, né? Aham. Aqui, em vez de mudar a superfície, eu estou mudando a distância, né? Então, para medir a capacitância, a gente usa um multímetro digital. A capacitância aqui é muito pequena, né? Porque a área comparativamente, né? Não é muito grande, né? E a distância também a gente não pode aumentar muito, né? Então, estamos na escala de nanofarad e aqui, com ele bem encostadinho, está dando 0,39, 0,40, né? 0,40 nanofarad. E aí, quando você começa a afastar, a gente percebe que a capacitância vai caindo, né? Agora está 0,13, 0,12, 0,11 nanofarad. Até aqui, mais ou menos 0,08 nanofarad. E conforme eu aproximo as placas, a capacitância vai aumentando. Agora chegou a 0,46, né? 0,46 nanofarad. Então é uma maneira de ilustrar. Ok. Né? Capacitância. Agora, na experiência, você não pode encostar as duas placas, né? Porque se sim. Nesse caso, eu até posso encostar por causa de que tem um pequeno dielétrico ali. Aquele filme, né, de plástico que eu colei. Tá, então entendi. eu isolei. Muito bom, né? muito bom. Então Ok. tem que colocar esse filminho plástico, né, para assegurar que quando você grude, ela não fique no mesmo potencial. Né? Muito bem. É de fácil construção, né? Sim. A dificuldade, na verdade, é o multímetro, multímetro, né? Porque Você de precisa de alguma coisa que meça a capacidade. Sim. Né? Mas o fato é que você tem cargas elétricas, né, distribuídas aqui. Né? É isso que é importante. E cargas elétricas distribuídas lá. Né? Então você tem cargas aqui e cargas do outro lado. Na superfície interna, né? Dos dois, na realidade. Né? Ok. O que acontece quando nós colocamos um dielétrico entre as placas de um capacitor, né? É isso que o Cláudio vai agora fazer, essa experiência, né? Agora, assim que se terminar, a gente vai comentar um pouco, né, sobre o que está acontecendo, na verdade, né? A questão das cargas de polarização, né? Porque, na verdade, o que acontece é que quando você coloca, ele enfraquece, o campo elétrico se enfraquece. Né? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer a experiência, depois a gente comenta um pouco. Tá. Então, aqui eu vou ligar novamente o nosso multímetro. Ele está funcionando como um capacímetro, né, para medir a capacitância, na escala aqui de nanofarad. E a gente viu que conforme você varia a distância, varia a capacitância. Então, eu vou deixar ela numa certa distância, né? Suficiente para que entre aqui uma placa de vidro. Então, uma placa de vidro. Então, vamos ver 0,13 a capacitância agora. E conforme eu introduzo aqui o vidro no capacitor, veja que a capacitância foi para 0,23. De quanto ficou reduzido aí? Então, a capacitância aumentou. Né? A capacitância aumentou. Okay. Aqui, retirando, ele vai para 0,13. Tá, reduziu-se então para 0,13. Isso. Okay. E aqui agora aumentou a capacitância, né? Quando você introduz um dielétrico, 0,26. Quase o dobro, né? Praticamente dobrou a capacitância dele. Se fosse uma placa de um outro material,
aconteceria A mesma algo coisa, semelhante, mas semelhante, com intensidades diferentes, diferentes, sim, né? sim, exatamente. Agora, o que a gente precisa aqui chamar a atenção, né, é para o fato de que quando você coloca um dielétrico aqui, se aqui tem cargas positivas, né, aí se forma uma distribuição de cargas de polarização, né, de sinal negativo. Negativo, não é contrário. isso? Uhum. Do outro lado é o contrário. Contrário. Né? Se cargas negativas, você tem então a formação de uma distribuição de cargas positivas, né? no É o vidro, contrário. né? Né? Isso, por outro lado, né, enfraquece o campo elétrico. Sim. É isso que a gente quer chamar a atenção. Né? Simplesmente porque tudo se passa como se você tivesse isso do ponto de vista do campo elétrico, né? Como se você tivesse uma distribuição de carga sigma, né, associado a essa primeira armadura, menos sigma. Então você tem o quê? Uma densidade de cargas menor do que a densidade de cargas sem o dielétrico. Né? Então, é por isso que enfraquece o campo elétrico. Né? E do outro lado, acontece a mesma coisa. Né? Então, esse efeito, né, que está sendo observado aqui, na realidade, é porque a capacitância, a capacidade depende, né, do meio dielétrico. Né?